Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. No Nossa Macaé, você sabe, a gente fala sempre sobre projetos, iniciativas e principalmente de atividades que fazem a diferença na nossa cidade. A cidade de Macaé vem registrando um alto índice de empregabilidade. Recentemente saíram pesquisas que Macaé foi a cidade do interior do estado que mais gerou empregos, só perdeu praticamente para a capital. O Brasil, aliás, vem registrando uma retomada do pleno emprego e isso é muito bom. Mas na hora de procurar trabalho, algumas coisas são muito importantes, são muito valiosas. Preparar um bom currículo, ter uma boa apresentação, saber exatamente o seu foco, no que você quer trabalhar, como você quer contribuir com uma empresa, com um futuro empregador. Dicas muito valiosas que podem ser trazidas aqui para a gente pelo Alan Cruz, que é um expert craque nesse negócio e veio conversar com a gente hoje aqui no Nossa Macaé. Alan, prazer te receber aqui. Prazer, boa tarde, Silvio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, Nossa Macaé. A intenção é essa mesmo, exatamente trazer esse clean, dar uma clareada na mente das pessoas que procuram emprego e orientar também algumas empresas que possivelmente precisam de recrutamento e seleção para que a gente possa estar caminhando juntos aí para ser bom para todo mundo. Alan, eu queria começar te perguntando o seguinte, qual é o erro, o equívoco, a mancada que um candidato a emprego não pode cometer? Vamos lá, não pode cometer. Na verdade, são várias questões que têm que serem observadas, né? A gente vê hoje as pessoas procurando emprego, mas sem se preparar para. Eu costumo dizer o seguinte, que o currículo é a primeira imagem que o recrutador vai ter do candidato. Então, uma boa fonte, uma boa explicação, explanação do currículo, das suas atribuições é o essencial. E, se possível, fazer algo bem personalizado. Vamos lá. Uma vaga para um setor odontológico, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Verdade. Seria interessante que a pessoa colocasse as suas experiências nesse âmbito, porque não adiantaria muito para o recrutador, até mesmo hoje com a inteligência artificial, são feitos filtros que cheguem até o recrutador de uma forma mais simples. Então, se ele colocar algo já pensando na odontologia, seria o ideal para ver esse filtro mais corretamente, para que seja analisado pelo recrutador. Os currículos são analisados hoje usando ferramenta de inteligência artificial? Sim. Na verdade, assim, são palavras-chave que são utilizadas, né, por inteligência artificial. Então, vamos lá. Se eu coloco no meu currículo que eu sou administrador, uma palavra-chave bem ampla, né, bem fácil. Se eu estiver buscando uma vaga de administrador, consequentemente, se eu filtrar pela inteligência artificial, vão chegar currículos para mim com perfil de administrador. Você pode ir filtrando com várias questões que você queira para ser mais assertivo. Certo, mas assim, quando você fala de um currículo e dando ao currículo esse status de ser o primeiro contato do recrutador com o candidato, potencial candidato a uma vaga, eu fico me perguntando se quem está buscando um emprego tem que evitar, por exemplo, linguagem rebuscada, dar uma de Rolando Lero, ficar adorando a pílula, currículo que o cara tenta inflar artificialmente. Esse negócio ainda funciona? Mentir no currículo ainda funciona? Não funciona. Não funciona. Eu vou te trazer um case aqui, na prática, na verdade, por uma empresa que nós recrutamos há pouco tempo, que lá estava eu e o gestor da empresa recrutando na última fase do processo. Sim. E tinha que o candidato tinha inglês fluente. Eu não falo inglês fluente, porém o CEO da empresa falava. Aí ele, você fala inglês fluente? Falo sim. Então vamos conversar aqui um pouquinho.
Eu ouvi só o sorry, o hello e o good morning. Então, assim, quanto mais sincero for no currículo, melhor. É o ideal, porque assim a gente vai ter realmente um perfil ali, contratar sabendo que a pessoa tem aquelas qualidades e o que pode evoluir. E aquelas carências. Exatamente, o que a gente pode trabalhar nessa pessoa. Você tem uma noção hoje, Silvio, 80% das pessoas, isso é um estudo de Harvard, são contratadas pelas suas qualidades técnicas e desligadas pelo comportamental. Então, a mentira no currículo... Como é que é? 40%? 80%. 80%. Vamos lá, de 10 pessoas que eu contrato para uma empresa, 8 são desligadas pelo comportamento no dia a dia. Então, quanto mais sincero, quanto mais eficaz for esse currículo, mais fácil é o nosso trabalho, menos difícil eu diria, e mais assertivo para a empresa e para o candidato que vai permanecer na empresa. Ah, mas esse sincero aí também não pode ser um sincericídio, né? O camarada ser tão sincero a ponto de inviabilizar a possibilidade dele. Na verdade, ser sincero que eu digo com as qualificações, principalmente, né? E lógico que tem algumas questões que a pessoa não pode expor no currículo ali, comportamentais, né? Mas o dia a dia, costumo dizer o seguinte, Silvio, que a cultura da empresa, ela... Tipo, o cara fala assim, ó, eu fico de mau humor quando o Flamengo perde. Não, aí não. Eu sou vascaíno. Se eu fosse ficar de mau humor quando o Vasco perde, meu amigo. Então, assim, eu costumo dizer que a cultura da empresa tem que se encaixar com o fit cultural. O que é o fit cultural? É o colaborador ou o candidato está se encaixando o máximo possível com o perfil cultural da empresa. Porque, consequentemente, você pode ter certeza que eu estou te falando que esse colaborador, ele não é desligado pelo CEO da empresa e pelo gestor da empresa. A própria cultura o expulsa. Porque ele percebe que ele não tem o perfil para aquela empresa. Então, tem que ter muita sinceridade para haver esse fit cultural, consequentemente, haver essa efetivação dele na empresa, que é o ideal para ambos. Eu lembro de uma época, eu inclusive tive um colega de escola ali no início do antigo segundo grau, né, hoje chamado ensino médio, Sim. que eu achava muito interessante o comportamento dele. Ele trabalhava eu acho que ele era contínuo, talvez. Aliás, não foi no segundo grau, não, foi antes um pouquinho. Foi ainda ali na transição do ensino fundamental para o ensino médio. E era um jovem, eu acho que ele era contínuo, office boy, não sei. Ele trabalhava numa empresa que não existe mais no Rio de Janeiro, chamada Mesbla. Essa empresa foi uma maior loja de magazines do Rio de Janeiro, uma gigante do setor de magazines, e que acabou vindo à falência muitos anos depois. Bom, mas esse rapaz, ele tinha uma curiosidade que me chamava a atenção. Ele era apaixonado pela empresa. A Mesbla era uma empresa de um porte, né? Então era uma certa... Para quem morava no subúrbio, trabalhar numa empresa daquele porte era algo interessante. E ele sabia tudo da empresa. Legal. História, tudo, onde tinha filial, com que ela operava. E ele era um contínuo. Eu percebo que isso se perdeu um pouco das pessoas que conhecem, têm uma certa paixão E uma longevidade pela empresa onde trabalha. Porém, eu acho que às vezes a paixão excessiva pode esconder uma certa pegadinha, que é o seguinte: um excessivamente apaixonado pela empresa pode topar qualquer coisa para não sair dela. Sim. Então, eu jogo essa bomba para você. Vale ser um apaixonado pela empresa em que trabalha, dominar todo o conhecimento sobre aquela pessoa jurídica, ter um certo orgulho de estar ali? Certo, vamos lá. São dois aspectos que eu trago. Esse turnover, essa rotatividade nas empresas hoje, acontece numa quantidade bem maior que antigamente. Fato, Isso. a gente falava antigamente de colaboradores com 20, 30 anos numa empresa e hoje é raridade, né? Isso se deve a quê? As gerações que vão mudando, vão se reciclando, esses pensamentos vão se alternando, né? E principalmente, eu costumo dizer o seguinte, Silvio, se você me fala, Alain, eu trabalhei 30 anos em tal empresa. Você trabalhou nessa empresa por 30 anos ou você foi alguém que estava indo à empresa há 30 anos? São coisas distintas. Por quê? Você trabalhando na empresa há 30 anos, consequentemente, dependendo de você da empresa, houve uma evolução. Você começou na função A e terminou na C, D, E. Você progrediu ali, né? Ou você foi repetir a empresa por 30 anos.
Então isso é muito importante as pessoas pensarem que podem existir ainda hoje pessoas que trabalham 20, 30 anos numa empresa, mas como você me perguntou, a questão de paixão, eu acho que a pessoa tem que estar apaixonada. Independente do que ela vai fazer, ela fazer com bons olhos, com amor, com carinho. Não adianta a pessoa ficar 30 anos numa empresa e por final, no fim de carreira, não ter mais o brilho nos olhos, não ter mais aquele sentimento de fazer o melhor dele e dar o maior resultado. Isso tem muito a ver com trabalhar naquilo que gosta. Sim, né? sim. Ou passar a gostar, na verdade. Vou te dar um exemplo. Eu fui bancário durante 14 anos da minha vida. Comecei aos 18, fui até os 32. Estou com 36 hoje. Não parece? Pareço ter menos ou mais? Parece ter menos, parece Que ter bom, menos. que bom. Então, eu trabalhei na minha vida toda no ramo bancário. Comecei de estagiário e cheguei a gerente geral. E eu gostava muito do que eu fazia. Só que chegou um determinado tempo que eu percebi que não era mais o que eu queria fazer. Então, eu não estava dando o retorno que a empresa precisava naquele momento. Você começa a ficar robótico, né? Exato. Meio... Tirando pedido, eu diria. Você começa a tirar pedido. Quando você tira pedido, a sua mente não abre, você não tem novos horizontes para poder captar possibilidades maiores para crescimento, tanto para você quanto para a empresa. E as empresas percebem isso? Elas têm mecanismos para filtrar e sacar que isso está acontecendo ali no ambiente? É relativo. Se tiver um RH efetivo na empresa, sim. O que acontece? Hoje nas empresas acontece muito esse turnover, como eu te falei, essa rotatividade, por não ter um trabalho eficaz de RH. Vamos lá, ou terceirizado ou interno na empresa. Se não houver esse acompanhamento semanal, mensal, diário, da forma que for melhor para a empresa, vai haver o problema de turnover e o desligamento. Isso é fato. Se houver o desligamento, porque esse problema não foi corrigido lá atrás, tornou-se uma bola de neve e chegou no momento do desligamento. Então, isso não pode ser comum. Então, esse one-on-one, feedback, como queira, é uma forma muito eficaz de você dar esse colaborador, porque ele não pode sentir surpresa numa demissão, no desligamento dele, ser surpreso. Eu chamo o Silvio uma vez, dou um feedback. Eu chamo o Silvio a segunda vez, dou outro feedback. Na terceira vez, feedback. Na quarta, Silvio, você sabe. A pessoa vai saber por que ela foi desligada. Então, ele não pode ser surpresa para esse colaborador, esse desligamento. Você meio que prepara, né, a pessoa na medida em que detecta que ela não está rendendo aquilo que era esperado dela. Exato, porque assim, você prepara e você dá um norte, né? Porque tem duas questões. O feedback, você trabalha em algo amplo, não algo muito específico. Você fala de uma forma geral como está o seu comportamento. E o one-on-one, que é esse cara a cara, como a gente está aqui hoje, 1 a 1, ele vai dizer exatamente, Silvio, eu preciso que você evolua nesse aspecto. Poxa, se eu te falei uma vez, te falei na segunda, te falei 3 vezes, na quarta, ou você não conseguiu evoluir, ou você não quer evoluir e quer o desligamento, que faz parte também. Ou até não tem capacidade, condições, né, não se de adaptou, evoluir. Não se adaptou a algo que revolucionou na empresa, alguma tecnologia que ele não acompanhou e não conseguiu, e faz parte do jogo. Você é um profissional que migrou de área, né, do setor bancário, do mercado financeiro, mais precisamente o mercado bancalizado, vamos dizer assim, para a gestão de recursos humanos de recrutamento. Sim. No dia a dia desse teu trabalho, o que é que você oferece, que tipo de suporte, de assessoria você dá para as empresas? Vamos lá, nós hoje atendemos pessoas físicas e jurídicas, tá? Elaboração de currículos, na formatação desses currículos para fazer algo, como eu te falei, personalizado para o candidato, para que ele possa estar mais preparado para uma entrevista documentalmente, né? Sim. Fazemos para as empresas o que é muito interessante, porque eu costumo dizer o seguinte, você pode ter certeza que uma empresa gasta muito mais em recontratar esses colaboradores, novos colaboradores, do que fazendo um processo seletivo eficaz. Então, antigamente se usava muito o próprio dono da empresa ou pedir alguém para indicar, hoje não. Hoje é algo muito bem profissional e nós trabalhamos com esse recrutamento eficaz, de forma remota ou em loco, se for decidido pela empresa, contratualmente falando, né? Como a empresa decidir, a gente pode fazer esse processo seletivo de qualquer forma. Custa muito para a empresa contratar e recontratar? Custa. Custa não só financeiramente, custa tempo, que consequentemente financeiramente vai fazer a diferença, custa, como eu diria, traz um desconforto cultural da empresa para outros colaboradores. Se eu contrato em 3 meses 3 pessoas distintas para uma mesma função, Silvio, o vizinho fica, opa,
está acontecendo alguma coisa, eu posso ser o próximo. E isso traz a ele uma angústia que pode não estar performando da mesma forma. Então a intenção qual Aquele climão ruim, né, que fica. Pesado. Hoje é o Silvio, amanhã é o Alan, depois da manhã é a Maria, como vai ficar? Será que eu sou o próximo? Então, quanto mais assertivo for na contratação, menos esse turnover vai acontecer, melhor eficácia e eficiência para a empresa e para o colaborador. Nesse sentido aí, voltando um pouco nisso que a gente estava falando sobre a longevidade, que é um fenômeno que a gente não verifica nos dias de hoje, eu fico pensando que nos dias de hoje é um outro fenômeno que é uma cultura, uma pregação pelo empreendedorismo, né? Onde até mesmo os trabalhadores de aplicativo de transporte, Uber 99, aplicativo de entregas como o iFood, os que fazem entregas das grandes empresas, das grandes big techs de vendas online, né, Mercado Livre, Shopee, Amazon e outras, se veem como empreendedores e gestores do seu tempo. Eu acho que isso é muito discutível. Eu não concordo com essa opinião que esses profissionais têm, mas respeito, porque afinal de contas é cada um tocando seu barco e fazendo o seu corre-corre da maneira que lhe apetece. Mas você não acha que essa falta, essa ausência da longevidade está diretamente ligada à pregação da cultura do empreendedorismo? Cada vez tem mais gente querendo não vínculo, não carteira assinada, não chefe cobrando. Esse negócio tomou de assalto a sociedade brasileira, né? Verdade, é algo geracional, certo? Então, hoje, se você pega uma criança de 8 e 10 anos, pergunta o que ela quer ser youtuber. Ela não pensa em falar, eu quero ser que meu pai é advogado, dentista, empresário. Ela pensa logo no que está em evidência na mente dela. Então, assim, a questão do empreendedorismo é até interessante se tocar nesse assunto. É uma palavra centenária, esse ano 2025. Faz 125 anos que foi a primeira vez que foi mencionada a palavra. Num contexto bem diferente, né? Num contexto bem diferente, e é algo que todo mundo fala hoje, eu sou um empreendedor, eu tenho mente empreendedora. É muito relativo. Às vezes a pessoa tem um negócio e não é empreendedor. Ele não sabe tocar o seu negócio. Ele tem a ideia, sabe como fazer na prática, mas não sabe ser o gestor com seus colaboradores na parte financeira, que nós fazemos consultoria empresarial também financeira. Então, é muito diferente, muito distinto ser o dono e ser o gestor / empreendedor de uma empresa. E aí as pessoas ficam perdidas nesse limbo, nessa bolha do eu tenho meu próprio negócio. Você faz o quê? Não, eu sou motorista de aplicativo. Tá, tem, o carro é seu, mas é você quem troca pneu, é você quem põe combustível, é você que paga seguro. Sim. Tudo é você. Na verdade, você é funcionário de uma big tech que está num lugar incerto, numa nuvem, que você não sabe onde está, você não se relaciona com ele, muito mal pelo próprio aplicativo, e ele é o seu patrão. Sim. Por isso que eu digo que isso é uma pegadinha, essa coisa do empreendedorismo, às vezes, ela pode se revelar uma baita de uma pegadinha. Uma baita de uma pegadinha. Sim, na verdade, assim, eles pensam, o Uber, por exemplo, nada contra, né, a função. A gente usa, eu uso. Sim, Uber. lógico, é algo muito funcional, mas eles pensam em não ter quem atender, não ter cliente para fugir disso. Só que é o contrário. Eles têm cliente todo dia, toda hora, e pessoas distintas. Todo dia, todo momento, pessoas que eles não se prepararam para atendimento, porque são assuntos diversos, assuntos bem diversificados, né? Então o empreendedor tem que entender, Silvio, que o querer e o poder, a gente tem que ter auxílio. Não adianta nós termos hoje pessoas, como eu te falei, mente empreendedora, sem ter pessoas qualificadas para auxiliá-los. Um RH eficaz, um consultor financeiro. Como você vai ter um gerente eficaz, um caixa eficaz, se você não tem uma retaguarda para dar esse suporte? Então a intenção nossa, a nossa empresa, é para realmente estar nos bastidores dando esse auxílio. Poxa, Alan, preciso de um auxílio, um treinamento para vendas para minha empresa. Nós damos treinamento para vendas. É de uma forma bem geral estar atendendo para que a empresa flua num caminho mais assertivo e não há problemas futuros. Bom, a gente estava falando aqui fora do ar, você tem hoje uma demanda muito específica aqui em Macaé, que vai abrir aqui em breve uma super mega
clínica de atendimento dentário. Isso. Né? E que vai demandar a contratação de uma gama variada de trabalhadores. É uma clínica para atendimento dentário diverso, fazer implante, obturação, tratamento estético, essa coisa toda. Isso. Na verdade, é a Clínica Implantum, uma clínica odontológica, que ela existe há 15 anos já na cidade de Campos, onde é a matriz, mais de 30 colaboradores, e vai inaugurar final de março, início de abril, aqui em Macaé, certo. Na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1923, ali próximo ao Bob's. Então nós temos uma demanda aí de 15 colaboradores inicialmente para contratação. O currículo, quem quiser enviar, acredito que vai estar no QR Code aqui conosco. Vamos pedir para colocar um QR Code aqui na tela. Isso, para poder ler o QR Code, vai diretamente para o nosso e-mail para poder enviar o currículo para essas vagas. Nós temos vagas diversas de recepcionista, nós temos ASB, que é auxiliar de saúde bucal do dentista, de dentistas, gerente, auxiliar de serviços gerais, administrativo. Então, telemarketing, então, para todas as áreas, nós temos uma gama bem legal, bem interessante, e vai ser algo que vai trazer uma qualidade para a cidade de Macaé de atendimento excepcional, que a nível estado aí a Implantum é a número 1. Pô, bacana então, hein? Então o que as pessoas devem fazer, a gente vai pedir para colocar aqui o QR Code, mas de qualquer maneira me dá também o endereço do e-mail para o caso eventual de que não consiga ler o QR Code ou algo assim. Vamos também mandar esse e-mail. Atenção, você que é dentista, auxiliar de saúde bucal também, recepcionista. No caso de recepcionista, pessoal administrativo, se tiver vivência, se tiver experiência exatamente no ramo da odontologia, é um fator que agrega valor, né, Olan? Sim, na verdade agrega valor, é interessante se houver essa experiência, mas se não houver também e tiver principalmente se vontade de trabalhar. A Implantum dá todo um treinamento, toda uma imersão, um onboarding para poder trazer esse colaborador a excelência no atendimento, a excelência no dia a dia. O e-mail é desenvolva com 2 N's, .macaé@gmail.com. Desenvolva com 2 N's. Desenvolva com 2 N's. Isso. .macaé@gmail.com. Desenvolva com 2 N's, .macaé@gmail.com. Você pode mandar o seu currículo ou ler o QR Code que foi colocado aqui na tela para você concorrer a uma dessas vagas. Então temos vagas para dentista. Isso, dentista, recepcionista, auxiliar de saúde bucal, ASB. Isso. Temos administrativo, gerente, auxiliar de serviços gerais, telemarketing. Isso, inicialmente são esses cargos. São essas vagas. Isso. Telemarketing passivo ou telemarketing ativo? Aquele que vai buscar clientes ou que recebe a demanda? Na verdade, essa demanda que é migrada de redes sociais, dos canais sim. que são divulgados, esse telemarketing Que liga é para poder... aquela pessoa que aperta o botão Fale Conosco ali no Instagram, por exemplo, Exato. e cai direto nesse atendimento. Exato. Saiba mais, tem interesse, e esse Isso. atendimento vai entrar em contato com toda a cordialidade, todo atendimento exemplar que a Implantum dá para poder trazer esse futuro, esse lead para se tornar um paciente e um amigo da clínica. Isso. Falando em Instagram, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, da Desenvolva, saber como é que pode fazer uma interface contigo para melhorar a sua busca ativa por profissionais no mercado, deve fazer como? Te acha onde? Tem um site, tem página de rede social, como é que faz? Isso, nós temos o Instagram, Desenvolva Gestão, com 2 N's, né? DESENN Volva Gestão. Temos o nosso LinkedIn, que é da mesma forma, só nos contactar lá, tem uma pessoa disponível sempre para atender, para poder a gente tratar esse cliente, esse amigo da melhor forma possível, para que a gente possa estar elaborando algo positivo para a evolução da empresa e a gente sempre está caminhando junto, progredindo. Eu queria te perguntar uma coisa para a gente finalizar. Lógico. Você tocou num item no começo da nossa conversa, quando tratou da análise dos currículos, você falou da inteligência artificial. E essa é uma coisa que eu pergunto, sempre que eu posso, eu pergunto às pessoas que mexem com recrutamento, com tecnologia. E você que veio do banco, principalmente, vai ter uma visão até mais apurada disso. Definitivamente a inteligência artificial está aí, mas a gente não pode deixar de considerar o quanto ela amedronta pela possibilidade que ela tem de suprimir
postos de trabalho. Você, como um profissional de recrutamento, como é que você vê o advento da inteligência artificial? Você acha que ela vai ter esse poder de dizimar empregos, substituir pessoas, ou isso é só um mito, é só um fantasma? Não, na verdade eu acredito que a IA ela vem como uma ferramenta. As empresas são constituídas de processos, tecnologia e pessoas. Se nós chegarmos num problema sistêmico no processo, a tecnologia vai tentar resolver. Se não resolver, quem resolve? As pessoas. Então esse olho no olho, as pessoas sempre vão estar acima de qualquer tecnologia. Ela é utilizada como ferramenta. Obviamente, algumas funções serão extintas, fato, mas outras serão criadas também. Vão aparecer profissões. Nós falamos de profissões hoje que há 10 anos, 5 anos não se falavam. Então, a tecnologia, eu acredito muito na IA, como uma ferramenta de trabalho para profissionais de diversas áreas. Então, o olho no olho, Silvio, esse one-on-one que nós estamos tendo aqui, isso nada irá substituir. Tanto que os processos seletivos, nós fazemos a maioria deles por videoconferência, não precisa estar presencialmente, mas tem empresas que me exigem que seja em loco, para ter, em cargos gerenciais principalmente, que exigem mais um pouco, para ter esse olho no olho, para a gente sentir o calor da pessoa, o olhar da pessoa, para a gente ter essa afirmação do que foi passada na entrevista online, entrevista por videoconferência. Então, o que você diria é que não tenha medo da inteligência artificial, mas se puder aprender e dominá-la como sua ferramenta a seu favor. Perfeito, perfeito. Hoje, por exemplo, o ChatGPT, que é o mais comum, mais conhecido, quando se fala em IA, as pessoas já lembram do ChatGPT. Eu utilizo muito como ferramenta para agilizar o meu dia a dia. Então, antigamente, se fazia uma pesquisa para tentar buscar algo, o ChatGPT já me dá uma formatação ali. Obviamente, a gente vai ajustar para o perfil que a gente necessita, mas já te dá um esboço para você caminhar com um norte mais assertivo. Bom, tá aí, gente. Isso é muito importante a gente falar dessas coisas, porque, afinal de contas, trata-se do futuro, da empregabilidade, e da manutenção de postos de trabalho em alguns casos e da criação de novas oportunidades a partir dessas ferramentas que surgem. Esse foi o papo que a gente pôde bater aqui com o Alan Cruz da Desenvolva Gestão Empresarial. Desenvolva, lembrando que tem 2 N's, isso é muito importante. E se você quiser disputar, né, quiser concorrer a uma dessas vagas para a clínica que está chegando a Macaé, uma maior do interior do estado do Rio na área do serviço odontológico, manda um e-mail, copia aí o QR Code que foi colocado na tela e você vai poder concorrer, vai bater um papo diretamente com você, né, Alan? Sim, sim. Na verdade, quando chegam os currículos, eu faço questão de olhar um a um esses currículos para poder ter essa visão mais clínica, para poder conhecer mais, porque às vezes uma pessoa que talvez não tenha experiência não veja uma possibilidade daquela pessoa para outra função. Certo. Então, até mesmo inteligência artificial. Utilizo em processos maiores, mas em outros processos eu utilizo o Alan mesmo ali olhando de um a um para a gente ter... Às vezes a pessoa pode estar concorrendo à vaga errada, né? E você no papo identificar, não, cara, teu negócio não é esse. Exato, o perfil negócio é dele. esse aqui. Tanto que nós temos na nossa equipe hoje um psicólogo, que nós fazemos um teste comportamental para saber se realmente ele está apto para aquela função. Certo. Várias vezes, Silvio, acontece a gente bater um papo com uma pessoa na entrevista, pede o teste comportamental e percebe no teste que o perfil dele é mais administrativo, não é uma área comercial ou vice-versa. Então a gente tenta trazer fazer essa linha de raciocínio para ser o mais eficaz possível para o nosso cliente, nosso bem maior que é o nosso cliente, nosso amigo. Maravilha, maravilha. Alan, muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Sucesso aí no teu trabalho, que mais e mais empresas possam estar buscando a excelência no recrutamento. Principalmente, eu faço até um apelo para as empresas familiares, que têm ainda métodos e usam métodos ainda muito artesanais, que deram certo num certo período, e é natural, mas hoje o mundo é outro e caminham para outro. Então, se puderem profissionalizar esses processos, acaba sendo bom, né? Acaba sendo bom, acaba sendo proveitoso, positivo para todo mundo. Tem muita coisa ainda feita artesanalmente. Sim. Há uma certa dificuldade de lidar com empresas familiares, mas a hora é de profissionalizar, né? De botar a turma que sabe fazer. Verdade, verdade. Eu agradeço você, Silvio, nosso Macaé Podcast, pelo convite. É um papo muito interessante, muito bom. Algo bom para a cidade de Macaé, chegando na Clínica Implanto,
a Desenvolva também, nós temos outras empresas que vão com esse processo seletivo com a gente. Então isso é muito importante para a gente poder, como você falou, tirar um pouquinho desse amadorismo, vamos dizer, no dia a dia, trazer algo mais profissional que você pode ter certeza. Sai mais barato a gente fazer dessa forma com uma empresa qualificada do que esse turnover, essa rotatividade de pessoas, a pessoa inadequada, porque eu costumo dizer o seguinte, não existe colaborador que ele não seja ineficiente, talvez ele esteja na função errada. Então, essa visão clínica de realocar essas pessoas dentro da empresa, nós conseguimos trabalhar também, é muito interessante. Agradeço muito a oportunidade e a Desenvolva, o Alan Cruz está sempre à disposição. Maravilha, e a gente vai conversar mais vezes, com certeza, o convite já está feito. Gente, é isso aí. Nossa Macaé é aquele espaço em que a gente fala do que está acontecendo em tempo real, trazendo boas notícias, perspectivas positivas. Eu peço a você que compartilhe esse podcast. Se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, porque aí o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo, esse conteúdo vai ser entregue para mais e mais pessoas e isso vai ser muito bom para todo mundo, tá? Se você não é assinante, assine, portanto, e compartilhe com os amigos. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.